Olá, tudo bem? Eu aqui, Irede Fernandes, com você, e agora nós vamos estudar sobre denotação e conotação, tá? Uma matéria aparentemente simples, mas que muita gente, às vezes por nervosismo, por falta de atenção, costuma errar em algumas provas, tá? Em algumas seleções. Então vamos ao conceito. Denotação é o emprego de palavras e expressões no sentido real, literal. Já a conotação é o emprego de palavras e expressões no sentido subjetivo, figurado, metafórico. Para não esquecer, eu sempre peço aos meus alunos para fazerem a associação. O D de denotação é o mesmo D de dicionário. O CO de conotação é o mesmo CO de coração. Por quê? Porque quando nós estamos falando do sentido real das palavras, nós estamos falando de um sentido dicionarizado. Aquele sentido que em qualquer região do Brasil a pessoa acha no dicionário, vê que a significação é aquela mesma. Agora, quando nós estamos falando do sentido conotativo, já passa pelo sentimento, né, de quem escreveu, de quem vai ler. Então, quando eu falar rosa, nós vamos entender que é uma espécie de flor, ok? Agora, quando eu falar rosa no sentido conotativo, vai depender do contexto. Eu posso falar assim, nossa, aquela menina é uma rosa. Então, não necessariamente ela é um tipo de flor, mas ela tem ali características, né, que me fizeram associá-la à rosa, ok? Então, vamos aqui aos exemplos. Aquela casa é um sertão sem fim. Todos parecem enluarados com os espaços. Então, observem aqui, nós temos marcas, né, o sentido metafórico, o sentido conotativo aparece aqui. Aquela casa, olha, é um sertão sem fim. Então, a casa ela não é um sertão. Então, aqui nós temos, né, uma metáfora claramente e esse sentido conotativo que faz associar, de repente, a extensão, uma forma vazia, enfim, alguma característica daquela casa que se associa a sertão para fazer esse comparativo. Todos parecem enluarados, olha outra significação aqui, com os espaços, tá? Então, aqui nós temos o sentido conotativo. Agora observe o segundo exemplo. Ontem o senhor Pedro comprou uma casa grande, todos os espaços internos são enormes. Então aqui nós temos o sentido literal, nós não temos um significado figurado que vai além do real, tá? Então aqui nós temos o sentido denotativo, ok? Então veja, um conceito bastante simples, mas agora nós vamos observar como que isso é cobrado, certo? Então vamos lá, questão 1, né, do site todamateria.com. Qual das opções abaixo apresenta o sentido figurado? Quero que vocês observem, marquem aí e agora na sequência, né, vamos analisar juntos. As apostilas estão com preços exorbitantes. Nós estamos procurando o sentido figurado. Aqui, preços exorbitantes, nós já sabemos que é um exagero, né, no sentido denotativo aí. Não conseguimos o atendimento no banco. Então, banco de dinheiro, né? Banco em que guarda dinheiro. Então, não tem nada de anormal aqui. O funcionário estava muito confuso com os dados. Confusão também é uma coisa normal. Ele foi muito doce e atencioso comigo. Opa, ele foi muito doce. Será doce o sentido denotativo? É açucarado, né? Será que essa pessoa foi muito açucarada? Então, olha só, aqui nós temos o sentido além do real, né? Ele foi muito meigo, ele foi, de repente, muito carinhoso, mas não o sentido literal de doce. Aqui, então, nós temos o sentido figurado, ok? No caminho de casa, encontramos o filhote de gato. Não tem nada de anormal, vamos dizer assim, né? O sentido denotativo aqui. Agora nós vamos para essa questão de número 2. Eu peço a vocês também que façam uma pausa e nós vamos corrigir aqui na sequência. Essa questão número 2, também do site Toda Matéria, traz para nós assim. Finalmente vou matar minha fome com esse lanche. A bateria das crianças parece não acabar. E o número 3, o sujeito que assaltou a loja estava mascarado. De acordo com as frases acima, é correto afirmar. Agora, olha só, quando eu leio a letra A, uma estratégia para vocês, tá? A expressão matar e fome está no sentido denotativo, então já vão me perguntar sobre o sentido denotativo e conotativo. Eu não vou analisar as questões aqui não, porque senão as questões vão me confundir.
eu vou analisar cada alternativa depois que eu vou às questões, tá? Então, ok, finalmente vou matar minha fome com esse lanche. Matar minha fome, tá? Nós não temos como, no sentido literal, matar a fome, tá? Porque matar não é um termo literalmente empregado para se acabar com fome, ok? A bateria das crianças parece não acabar. Bateria das crianças, também no sentido conotativo. Bateria, a gente sabe que é a energia das crianças, né? Tem um sentido que se liga com bateria e energia, mas bateria não é literalmente para ser empregada nesse sentido. O sujeito que assaltou a loja estava mascarado. Então aqui nós não temos nada de anormal, tá? Aqui nós temos o sentido real. Então o que aconteceu? Aqui nós temos o sentido conotativo e aqui nós temos o sentido denotativo, certo? Agora sim nós vamos às alternativas. A expressão matar e fome está no sentido denotativo? Não está, nós já vamos eliminar. Indica que a pessoa irá acabar com a fome ao comer o lanche. Olha só a maldade, ela realmente vai acabar com a fome, mas não é o sentido denotativo. Por isso que é importante não passar para cá rapidamente, mas analisar antes, tá? A palavra bateria refere-se à quantidade de energia das crianças? Verdade. E está sendo usado em sentido denotativo? Mentira. O termo mascarado está sendo utilizado no sentido denotativo? Verdade. Pois o sujeito estava usando uma máscara para não ser reconhecido? Verdade. Então a nossa letra C está correta. Todas as orações estão em sentido figurado? Ou seja, apresenta o sentido subjetivo das palavras? Não, elas não estão em sentido figurado, não todas. Todas as orações estão em sentido literal? Ou seja, apresenta o sentido real das palavras? Também não, porque a letra C não está em sentido literal. Então tá aí feita a correção, muito treino, não se esqueçam disso e até breve.